para que você tenha uma ideia, aquilo praticamente não é uma curva, eu diria que é uma reta meio torta. É uma curva que facilmente qualquer piloto e qualquer carro em Fórmula 1 faz aquela curva, como a gente fala, de pé embaixo. Duas coisas que falam justamente dessa questão de segurança, ou seja, havia um muro que não devia estar lá daquele jeito e havia uma suspensão que quebrou. Essa suspensão pode ter quebrado por força das modificações que foram introduzidas? Não, absolutamente não. Está se fazendo muita confusão aqui, principalmente aqui no Brasil, entre a suspensão ativa e essa eventual quebra, e a suspensão ativa ajudaria nesse instante. Por exemplo, não, ela pioraria a situação, porque se esse carro está contornando com uma suspensão estándar, como o Ayrton tinha, contornando aquela curva a 300 por hora aproximadamente, com a suspensão ativa ele estaria contornando aquela curva aproximadamente uns 320 por hora, porque o carro seria muito mais estável do que ele é hoje. Então, a velocidade naquele ponto com o Ayrton seria muito maior do que foi naquele instante. E se tivesse uma quebra com a suspensão ativa, se tivesse que quebrar, ela quebraria da mesma forma que se quebrou com a suspensão estándar. A diferença, o impacto no muro seria de, no mínimo, muito mais forte do que foi, porque o carro estaria andando muito mais rápido do que ele estava naquele instante. Então, uma coisa não tem absolutamente a ver nada com a outra. Gostaria também de esclarecer também um outro ponto que está se fazendo uma confusão aqui. As novas regras contribuíram e muito para a segurança dos automóveis. A nova regulamentação para esse ano ajudou a segurança terrivelmente. Nós tivemos com aquele infeliz acontecimento com a Ayrton ontem. Vocês puderam ver que depois que o carro parou, o cockpit do carro está em perfeitas condições. O cockpit absorveu o choque perfeitamente. Nós não tivemos nenhuma quebra do automóvel. A 90 graus, eu pergunto para o doutor Jorge, que condições, que físico aguenta uma desaceleração instantânea de 300 por hora para zero, que físico aguenta uma condição dessa? Pois é, doutor Jorge, o que se discute um pouco é justamente isso, ou seja, eles construíram um cockpit, como você falou, perfeito, seguríssimo, ele não se destrói, ele protege o corpo do piloto praticamente até o pescoço, aos ombros ou pescoço, mas daí para cima não há o que fazer, ou seja, a tecnologia não chegou a descobrir, vamos dizer assim, ou achar uma maneira de proteger a cabeça do piloto, além dessa outra questão que é aceleração e desaceleração. Gostaria que o senhor nos explicasse isso um pouco. Bem, existem aí dois temas a serem abordados. Realmente, numa pancada, num choque, numa velocidade de 300 km por hora, num encontro diretamente contra o muro, você tem aí dois aspectos. O primeiro é só o traumatismo por desaceleração. Existem dois movimentos, basicamente, que são o movimento de translação, que seria um movimento mais anterior-posterior, e um movimento de rotação leve do cérebro. Não há uma rotação intensa, nem uma modificação muito grande. Mas isso, se a gente for considerar que o cérebro está contido numa caixa óssea que não há extensão, quer dizer, quando o cérebro vai e volta, ele por si só já provoca uma série de alterações. Normalmente, isso a gente cansa de ver e deve ter acontecido em vários casos. Quando você às vezes bate e tem só este tipo de desaceleração, isso sozinho normalmente não é suficiente para que você leve o piloto ou leve aquele que está dirigindo, no caso é o piloto, até um traumatismo muito importante, a menos que o tipo de pressão exercida realmente seja de uma intensidade bastante grande. Por isso que você vê que na maioria dos carros onde há uma batida lateral, você normalmente, o piloto tem uma perda momentânea de consciência e na grande maioria das vezes ele acaba recuperando. O que aconteceu, e a gente aqui está discutindo sobre hipóteses, porque a gente não tem dados oficiais com a descrição mais detalhada do que ocorre. Mas o que parece, pelo laudo, é que houve um afundamento frontal, ou que houve fraturas de base, e que houve até uma saída de substância cerebral para o exterior, mas tudo isso carece de uma confirmação. Realmente, então, houve o impacto da cabeça contra realmente o muro. Provavelmente deve ter acontecido isso.
porque o capacete ele faz uma parte praticamente constante. Não há quase um movimento, não há quase a distância entre a calota craniana, mais precisamente entre a testa e as regiões laterais e posteriores, com o capacete. É muito pequeno para que ele tivesse realmente uma contusão importante nessa pancada. Então, seguramente nós não conseguimos ver, porque eu realmente, a primeira hipótese, a primeira ideia que eu tive, eu estava assistindo o Grande Prêmio, é que o capacete estivesse totalmente íntegro, mas nós só conseguimos ver a parte lateral esquerda e a parte superior. Agora, para ele ter tido um afundamento frontal, isto é, a caixa óssea se projetou para dentro, se houve mesmo uma saída de substância cerebral, de tecido cerebral, realmente para o exterior, seguramente esse capacete deve ter rompido. Então, a gente não tem dúvida, quer dizer, o quanto aguenta aquela fibra de carbono é realmente um absurdo em termos de tecnologia. E, nesse ponto, há uma segurança muito importante. Agora, para você ter uma ideia, o que ocorreu em Imola, não só com o Senna, mas com o Ratzenberger, os dois tiveram traumatismo craniano, o que não é muito comum nos acidentes de Fórmula 1. A gente, quando monta todo o esquema, aliás, é um esquema extremamente eficiente, montado pelo diretor da prova, o Dr. Renato Duprat, e pelo Unicor, a gente leva para o autódromo, inclusive, material para se fazer uma neurocirurgia de urgência, se for preciso. Isso é uma coisa muito rara de se acontecer. Mas a gente tem uma preocupação muito maior com a coluna cervical. Então, eu tenho a impressão que por isso que provavelmente o cockpit, pelas chances realmente de haver um traumatismo de crânio em relação ao cervical na movimentação, é que talvez o cockpit seja mais baixo. Então, porque o da Fórmula Indy ele é um pouquinho mais alto, mas são carros completamente diferentes, isso o Wilson tem condição de dizer melhor. Agora, eles estão bem protegidos no carro. Eu acho que aí a grande discussão realmente que cabe é o seguinte, quer dizer, houve uma área de escape pequena, quer dizer, que propiciou um choque de 300 quilômetros, um pouquinho a mais. Condições técnicas condições não do carro, mas condição técnica da pista. Tá certo. Porque você, se tivesse uma caixa de brita, ou pneus, ou o muro mais recuado, você teria um tempo de ter uma desaceleração gradual até que você chocasse contra o muro. E isso aqui realmente, eu não tenho dúvida, eu acho que a coisa que mais, e que todo mundo discutiu, que foi o mais importante fator no acidente do Ayrton Senna, realmente foi a proximidade, a falta de proteção num local que a gente sabe que se ocorrer não tem saída. Tá certo. Bom, a Federação Internacional de Automobilismo vem sendo acusada de negligência em Imola. Os acidentes que levaram à morte de Ayrton Senna e do austríaco Roland Ratzenberger aconteceram em pontos da pista que não ofereciam nenhum tipo de proteção aos veículos. Perguntando, todos sabem do perigo desta curva, por que esperar acontecer uma tragédia destas para tomar providências? E sim, por favor. Esse é um mal, infelizmente, eu diria para você, a vida é assim, você só põe o carro e no seguro quase sempre depois que te roubam o carro. Isso deveria, eu concordo com você que me fez a pergunta, isso deveria acabar, eu acho que deveria existir uma comissão da FIA, de pilotos e de, eventualmente, 2 ou 3 projetistas de Fórmula 1 para correrem todas as pistas e, ao menos, tentarem, nas partes mais rápidas da pista, aumentar essa área de escape e protegê-la para que, se numa eventualidade, numa quebra ou numa falha técnica, o piloto tem um pouco mais de recursos para se proteger contra aquele acidente. Agora, 2 perguntas ao Dr. Jorge. O Járcio Baldi, de Garça, no interior de São Paulo, também dentista, ele gostaria de saber, o senhor mencionou a Fórmula Indy, ele pergunta, gostaria de saber se o Senna estivesse com o capacete amarrado no carro, como é feito na Fórmula Indy, não teria livrado o piloto de um traumatismo craniano. O Dirceu Gomes, aqui de São Paulo, agente de segurança, pergunta se é possível que Senna tenha tido um infarto ou algo parecido antes de bater no carro, ou eu perguntaria até depois que o senhor comentava um pouco antes do programa que quando o Ayrton virou, o carro dele virou, depois que parou, já quebrado, ele fez um movimento de cabeça e vai e vem. Bom, em primeiro lugar, a função eu não tenho muita experiência em Fórmula Indy, porque a gente aqui, há 4 anos, é responsável pela neurocirurgia da Fórmula 1. Mas o problema da Fórmula Indy, onde você coloca um tirante segurando a cabeça, é mais por causa daqueles circuitos ovais, da força centrípeta, e mais pela região cervical. Não é um problema. Se você fixar e tiver uma batida, você pode ter uma lesão muito mais grave, até porque você não tem nem realmente a ação e reação. Então, a fixação realmente nunca foi pensada, porque ela
não cabe. Ela é justamente, o pessoal até, quando tem circuitos em que a curva é muito mais para um lado, às vezes se pensa nisso mais por causa de dolorimento cervical e por causa dos circuitos ovais, mas não para evitar traumatismo de crânio. A segunda hipótese, veja, dele ter tido um infarto ou um mal súbito ou alguma coisa desse tipo, difícil a gente dizer. Teoricamente pode ter havido qualquer coisa, um desmaio, alguma coisa, mas é mais comum realmente que tenha havido algum problema técnico, como o Wilson falou. Agora, quando eu estava assistindo realmente o Grande Prêmio, foi o que nós comentamos, e nos deu uma impressão que a hora que o carro parou, depois de alguns segundos, houve uma movimentação da cabeça do Senna para um lado e para o outro, uma movimentação que não me pareceu naquela ocasião uma movimentação inercial ou do desenvolvimento de uma hipotonia cervical, que seria a queda mais para um lado da cabeça. Pelo que me parece, houve uma modificação, quer dizer, mas eu vi realmente muito rapidamente isso, houve para um lado e para o outro, e eu cheguei a comentar em casa, quando ele ficou parado depois, falei, bom, acho que ele está consciente e deve ter tido um traumatismo raquimedular. Depois, quando colocaram ele no chão, é que persistiu a mesma ideia de que ele tivesse, porque ele estava imóvel, aí quando estavam fazendo uma traqueostomia, também eu ainda persisti com a mesma ideia. Depois é que realmente veio a notícia de que havia tido um traumatismo de crânio grave. Isso é difícil a gente saber o que realmente aconteceu, se foi uma movimentação voluntária, se ele teve uma perda de consciência, recobrar a consciência e toda a degeneração neurológica ocorreu, ou se foi até algum movimento, não um movimento automático